Ordem na Assembleia, meu jovem, começando mais um Inteligência Condominial, Revolução dos Condomínios, porque aqui, condomínio é papo popular. Vem pra cá, amigão síndico, amiga síndica, porque hoje o papo é muito bacana. Quero mandar um abraço pessoal da rede SDPTV, toda segunda-feira, 19 horas. Você tá no YouTube? Pô, nos ajuda aí, cara. Se inscreva, compartilha, comenta, deixa seu comentário, fala aí. Você é síndico da onde? Você mora onde? Vamos ajudar o universo condominial. Já pega isso aqui, já passa para frente. Vamos propagar a boa nova, a gestão condominial. E vamos lá, ó. Mais ordem nas assembleias. E recebendo ele, meu amigo, doutor, ó. É doutor, não posso diminuir. O cara é doutor também. Doutor Jorge, ó. Os maiores referentes de engenharia condominial do Brasil. E tem novidade aí, parece que o curso vai voltar de novo, Jorge. E aí, pessoal, beleza? Vamos nessa, né? Ó. O pessoal pediu, a gente fez o Cindy Expo aqui em Brasília. Muito bacana. A doutora foi lá visitar a gente passear no quiosque, bateu um papo, conversou, foi um evento muito legal, você também esteve lá com a gente e tal. E o pessoal pediu muito no grupo novo, né, para conhecer o curso. Então, nós vamos liberar para você amanhã à noite na live, para quem estiver no Instagram, pedindo o link do curso gratuito e só vai ficar disponível até final de março. Olha, final de março a gente encerra ele, que é o básico, e aí a gente só vai ter o curso completo, que não vai ser mais gratuito. Mas vai ter promoção para quem tiver na live. Né? E outra coisa, lembrando que no final tem certificado e tudo, é muito bacana, certificado, né? E tem um conteúdo que você não encontra em outros cursos de formações, né? Porque você tem lá inteligência emocional aplicada no condomínio, baseado na parte do direito, porque a gente está convivendo sempre ali. E o que acontece? Acaba que a gente tem que ter uma inteligência para trazer as coisas para o lugar correto, né? Você vai ter aulas de comunicação para comunidade, ou seja, organização, cultura, liderança, toda essa parte. E a parte de fiscalização e contratação de obras, plano de gestão de obras da NBR 16280, atualização de um compêndio de normas, quase 20 normas comentadas e atualizadas, tudo gratuito na plataforma exclusiva da BSV Engenharia, disponível para você no link, você só precisa estar na live. Qual o Instagram? Instagram, @Condominial Engenharia. E aí, lembrando que vai ser um sorteio também da viagem. Temos o sorteio da viagem na quarta-feira, né? Isso. E recebendo ela, a doutora 24 horas. Pô, ontem mandou stories 2 da manhã. Eu também tava trabalhando, tá, gente? Não fico focando, não. 2 da manhã a mulher tava trabalhando ontem, doutora Priscila. E aí, doutora, tudo bem? Tudo bem, Thiago. É o jeito, né? Mês de março é muito movimentado. A maioria das convenções prevê as assembleias no mês de março. Então, acaba que o trabalho esse mês é incessante. Ontem a gente iniciou uma assembleia às 8 horas da noite e saímos 2 horas da manhã. Então, assim, é puxado. Hoje tem de novo, amanhã tem. Vamos embora, ainda bem que tem, né? Tá ficando rica. Pessoal, não para. Olha, eu tô aqui com o síndico aqui dizendo que é uma emergência e no meio do programa. Mas é isso, vamos lá. Vai respondendo ele então, ó. Pessoal, quero mandar um abraço pessoal do Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. DSC Condominial, a melhor garantidora do Brasil também, combate extintores. E o pessoal da rede SDPTV. Vamos então pro nosso plantão Tira Dúvida. Lembrando para mandar sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. E a primeira pergunta, amigo Vinícius, tá preparado, doutora? Uai, vambora! Quer um cafezinho pra despertar, né? 24 horas no ar, um rebitezinho? Toma rebite? Sei nem o que é isso, Thiago! Olha o meu aqui, ó. É mais ou menos pra não dormir. Com um monte de coisa, né? Com canela, já viu na farmácia? Marapuama, catuaba, guaraná em pó, não sei o que, e café. O cara ficar ligadão. Alerta, 24 horas. Do negócio desse. Então vamos lá. Tem dia que eu coloco aquela varetinha do desenho animado, não tem? O pessoal bota aqui um negócio. Então vamos lá, ó. Primeira pergunta, amigo Vinícius. O tema é pagamento para a Assembleia. Aí ele fala, ó, foi convocado uma Assembleia para o dia 22/4. A parcela do condomínio vence dia 15/4. A mora é mensal, né? Beleza. Se o condômino não pagar o mês corrente, ele pode ser impedido de participar da Assembleia? Sim. Não, impedido de participar? Não, participar não, mas de votar. Mas, O que eu considero a participação é o voto, né? É porque assim, é o direito de voto, né? Então deixa eu me reformular aqui. O condômino que ele não pagou a sua cota condominial em dia, ele pode até participar da Assembleia, pedir o direito de fala, isso pode ser concedido, mas o voto dele não deve ser computado. Então, eventualmente, quem estiver ali assessorando a mesa, ter o cuidado para não fazer a exposição do inadimplente, porque isso pode gerar, inclusive, danos morais.
Por isso, doutor, é sempre bom a gente estar inserindo a tecnologia nas assembleias, né? Porque tem uns que deixam token, outros mais tradicionais deixam uma plaquetinha para o pessoal votar. Então é uma forma de não constranger e até que se torne o processo mais legal possível, né? Exatamente. É assim, você vai dar lisura a todo aquele ambiente. Porque hoje em dia, conforme está havendo a evolução do direito condominial, eu não duvido que daqui a um pouco a gente tenha até urnas de votação dentro dos empreendimentos. Mas assim, hoje a gente está caminhando com os tokens. Os tokens são uma solução efetiva, que pode ser auditável, que dá celeridade na contagem dos votos, não faz a exposição do voto, porque a pessoa não precisa ficar levantando a mão e se expondo. Mas a gente tem outras, plaquinhas, pulseirinhas, tem diversos acessórios que as administradoras utilizam para fazer o cômputo desses votos. Os celulares também, né? Hoje em dia faz pelo token, pelo aplicativo, É porque tem um tokenzinho de que votação pra mesmo. você. Depois a gente pode até... Aperta o sim ou não, né? Um ou dois. Eu acho muito legal. Eu gosto muito. Tem umas administradoras que elas inovam bastante. Eu acho que o processo... Eu participo de algumas, né, assembleias frequentemente para votação, e às vezes, pessoal, a simplicidade do sistema deixa a gente assim meio na dúvida do que está acontecendo ali, né? Papelzinho, é meio complexo, sabe? Na hora do ato de votar, eu acho que já tem muita tecnologia para as pessoas deixarem assim, né? E como tem várias formas de cômputo de voto, porque o voto ele pode ser por unidade, ele pode ser por fração ideal. Então a fração ideal, quando você está numa assembleia que não tem essa tecnologia, ela fica uma assembleia lenta, cansativa, eu mesmo, condôminos, como condômino, eu quero conferir, né? Procuração, voto, tudo, porque depois que chancela já... porque esse processo de conferência é bom a gente citar que tem que ser feito antes. No início da... A pessoa chegou ali, na hora que vacinar, se tiver, dá uma conferida. Aí o cara chega, a segunda chamada às 8 horas, ele chega às 8h10 para conferir 17 procurações. Não, com certeza dá mais trabalho, mas o recomendado começa a assembleia às 11h40. Mas, por exemplo, para mim, que eu acho mais interessante é porque assim, a gente vive numa sociedade que as pessoas têm a vergonha de se colocarem, se posicionarem, né? Então, a partir do momento que às vezes eu não vou votar no cara, porque o cara vai ficar aqui e tal. Então, assim, eu acho que isso torna mais democrático mesmo, né? Tiago, eu já tive que fazer voto, pegando lista de presença e cantando. Unidade 102, voto em ciclano. Unidade 103, voto em ciclano. Jeito. Gente, eu acho isso extremamente constrangedor. Hoje em dia tem várias tecnologias, vamos atrás dela. Lógico que não é a realidade de alguns empreendimentos que são pequenos, que o voto não é por fração ideal, o voto é por unidade, e aí você não precisa dessa tecnologia. Agora, empreendimentos 60, 80, 100 unidades, onde tem uma aceitação grande nas assembleias, é essencial procurar essas novas tecnologias até para facilitar e não ter tanto desgaste. E não é tão caro, já foi caro, né? Hoje tem tanto recurso, não é tão caro. O sistema de votação, fiquei sabendo que ele é um valor alto. Mas as empresas que elas entram no mercado, elas têm que investir, né? Elas têm que se atualizar. Outra pergunta que já fizeram uma vez para mim eu estou inadimplente, fiz um acordo, paguei a primeira. Estou adimplente ou continuo inadimplente? Porque quando a gente faz isso, para poder às vezes concorrer, né? Porque às vezes tem convenções que falam que a pessoa tem que estar adimplente ou para votar. Tiago, a gente tem duas correntes nesse sentido. Tem uma corrente mais conservadora, que entende que não há uma inovação, e aí não seria o caso de dele ficar apto à votação. Tem convenções que constam expressamente que o condômino que fizer acordo, ele só vai ostentar a condição de adimplente após a quitação integral. Esse é o mais tranquilo de trabalhar. Então, a primeira coisa que você vai olhar é na convenção. Tem alguma coisa previsionando nesse sentido? Tem, não tem? Aplica o que está na convenção. Não tá, o acordo está sendo pago em dia, não tem essa restrição, aí aceita-se a votação desse condômino. Então, Vinícius, só recapitulando, pode participar, mas não pode votar. E nós, síndicos e síndicas, por favor, não proíba as pessoas de participar, né, doutora? Então, vamos seguir com o nosso Inteligência Condominial. Quem está no YouTube, nos ajuda, se inscreva, compartilha, comenta, deixe o seu nome. Só o seu nome e seu estado. Fica à vontade, que é esse encontro aqui marcado toda semana para a gente trocar ideias, aprender um com os outros, né? E eu sempre estou aprendendo aqui. Tem mais de 1000 programas, mais de 7 anos e toda hora estou aprendendo. Próxima pergunta, lembrando, você pode mandar para o nosso inteligenciacondominial@gmail.com. É do meu amigo José Miguel. Eita, caraca. Vamos lá. Lá vem. Treta. Vamos lá. O título é: mandei uma notificação para a inquilina,
Certo. Mas o proprietário não foi resolvido. O que fazer? Aí ela fala: sou síndico do prédio onde eu moro e tem uma moradora que apartamento dela tem muito mau cheiro, maus hábitos de higiene. Será? Acho que não é mesmo? E o cachorro dela fede muito. Mandei uma carta para ela no mês passado para que ela resolvesse o problema, mas o mau cheiro continua. O que fazer nessa situação? Os vizinhos continuam reclamando e ela nega, fala que não tem mau cheiro. E aí, doutor, tem ou não tem mau cheiro? Como lidar com isso? Cara, isso é tão difícil que a gente não Não consegue é? colocar o cheiro no potinho, levar lá na E vara mensurar, do né? juiz, né? E falar assim, excelência, olha o cheiro que tá lá no condomínio. Não tem como fazer. Então, assim, existem algumas soluções que o síndico deve lançar a mão para poder fazer a resolução. Pedir para os condôminos ali que se sentem incomodados fazer o registro no livro de ocorrência, porque isso vai servir de prova dentro do processo. Seja ele o livro físico ou o livro online. e-mail, alguma coisa, né? Exatamente, pelos canais oficiais que tem o remetente, tudo certinho, que a gente vai utilizar isso como prova. Vamos notificar a unidade porque são direitos básicos, né? De Salubridade também, né? salubridade, de um ambiente limpo, é direito de todo condomínio. Fez a notificação, não resolveu, verifica a possibilidade de aplicação de multa e não resolvendo, entra na esfera judicial com uma ação de obrigação de fazer para que a unidade mantenha os padrões mínimos de higiene para aquele ambiente, porque isso pode propagar doença, tem uma série de fatores que podem acontecer. A gente teve um caso aqui em Brasília de uma unidade que ela tinha mais de 20 gatos. Eu acho que a gente já comentou até em um programa aqui, eu não me lembro. Os excrementos de gatos corriam pela porta. O pessoal da limpeza colocava pano assim para conter as fezes, né, a urina dos gatos que descia pela porta. E era num prédio de alto padrão, não era um... Como é que a pessoa convivia, né? Cara, A gente entrava no pilotis do prédio, na sentia. portaria, a gente sentia que esses cheiro. prédios aqui na Asa Sul, a gente sentia o cheiro. Caramba. Era assim, deprimente. Um prédio de 36 unidades, num setor de alto padrão, e a pessoa vizinha do lado não utilizava sua porta. Ela não usava a porta tem quando a duas gente saídas, chegou lá. esses prédios, Eles têm entrada passa de pela- serviço e a social. A social não utilizava. conta do incômodo. Os condôminos da Prumada não estavam usando o elevador social, usavam só o de serviço. Olha isso. Uma coisa surreal. Aí a gente entrou com a ação, conseguiu fazer uma mobilização, o juiz deu uma sentença, a gente foi com polícia ambiental para fazer a retirada dos animais. Mas assim, uma confusão, um estado Agora sim, lamentável. eu vou mesmo. fazer aqui um desabafo. Eu passei porque, por uma dessa com porque a gente é chinchila. síndico. Gente, Xixila. Chinchila. pessoal, pelo amor de Deus, cara, coisa simples. Pô, cachorrinho cagou ali, acontece, animal não tem controle, urina. Pô, velho, pega o pano de chão, limpa ali, cara. Tem gente que sai no Pô, pátio bom do próprio senso, condomínio sem a cara. sacolinha. Bom Não. E tem senso. gente que sai do pátio do condomínio, passa pela rua, na praça do condomínio, vai sem a sacolinha. Quer dizer, é uma presunção de inocência, assim, de que ninguém tá te vendo. Será? Aí Tô sim. invisível. Não, é malandragem. É malandragem. cara, não tem isso. Não, é malandragem. Poxa, você tem um Falta de bichinho, caráter. o mínimo que Tiago, você tem que aí fazer você vira é se para a sua dedicar, né? terceirizada, você síndico, pede para a Pede. sua terceirizada disponibilizar um token com alguns saquinhos e deixa lá na sua área ali próxima do prédio, porque assim, se as pessoas não têm um senso, vamos tentar criar. Tem que criar cultura. Entendeu? Tem que desenvolver Então deixa, disponibiliza, é uma solução que não é muito onerosa e tem um resultado. Eu tive um caso desse com as chinchilas e a varanda do apartamento era chinchila, uma área nobre ali no Guará. E o pessoal tinha, acho que 15 chinchilas, era uma paixão da moça. E gato. Eles tinham uns gatos, mas eram uns gatos diferentes, assim, enormes, assim, importados. Gatos, mais de 5 mil reais cada um. E muito jovem o casal e a gente era amigo e tudo, mas no apartamento realmente você chegava, era pelo em todo lugar. A gente conversava bastante, mas às vezes na hora de comer, alguma coisa assim, aquele pelo, ele vem do ar, você pode estar com a janela fechada, só com o ar-condicionado, o pelinho vem, cai na comida, né? Então eu acho que o pessoal que tem os pets, eles precisam dobrar o cuidado, né? Porque uma criança você já cuida por natureza e tal. Agora o gatinho ele fica sozinho, tem casa que fica dentro do apartamento, a pessoa viaja, coloca só água, comida, volta, tá um cheiro horrível e tudo. Então acho que a galera tem que desenvolver muito, os síndicos, né? A estimular Síndico não, a comunicação. é o condomínio, tem que tirar vergonha na cara. Mas entenda, o síndico em estimular
a comunicação sobre os tratos e também sobre maltratos de animais, que acontece Com muito. certeza, eu acho que o síndico tem que... Muito. Beleza, o síndico tem que fazer a parte dele, que é a parte de educar, comunicar. Agora, cara, o maior responsável é o condômino. É lógico. Ele tem que ter o despertar dele, cara, Então, mas vamos a cuidar. ideia é gerar essa E assim, comunicação. E pensar no Já- próximo, pô, A no gente outro. já viu kitnet com 6 animais, 6 cachorros lá dentro, que não tinha cheiro nenhum. É a asepsia do Exatamente. dono. É a conscientização que ele não mora sozinho naquele espaço, ele coabita com outras Por pessoas. isso que eu falo, você estimular o diálogo mesmo, que a pessoa às vezes ela tem a vontade de ter o animal, mas ela não está preparada. Por isso que eu falo, uma emocionalmente. cartilha, quando uma pessoa se muda para o empreendimento, É fantástico, é assim... 100%. Eu acho que tinha que criar outra coisa. Tinha que criar um calção. O cara entrou no condomínio, deixa R$1.000, cada multa vai tirando aquele dinheiro dele. Tá aí a ideia! Porque só vai se pegar no bolso. Coloca na convenção lá, para porte calção, de pets, deixa estacionado. Hoje em dia, quando a gente faz a atualização de convenção, a gente vem com uma mão muito mais pesada no que se refere à necessidade de higiene das unidades. que Porque ver, isso está aumentando em muitos Não, casos. e é uma questão, gente, estão brincando aqui, mas é uma questão de salubridade. É questão de saúde. Saúde mesmo, Entendeu? higiene, Então, tudo assim, isso. vai além do mau cheiro. Pode causar um surto ali, cara. Pode, por exemplo, esse caso dos gatos, tinha gestante Aí, no ó. apartamento do lado. Sim. Se o gato... Asma, a pessoa Tem uma doença, asma. você pega Se a o mulher pega gato do gato. não está sendo cuidado na limpeza mínima, qual que é o problema dele ter, por exemplo, uma toxoplasmose que gera numa Exatamente. gestante Doenças, uma etc. deficiência no feto, entendeu? É um problema que pode ser uma questão muito séria. E aí, Então tem que ter o um pessoal senso não de considera essa parte. A responsabilidade. gente considera porque a gente vive isso no dia a dia. Tá né? vendo? Ó, amigão síndica, amiga síndica, você que é condômino, tem que assistir o programa com o gato do lado do cachorro, pra eles aprenderem. Eles é bicho inteligente. Eles é bicho inteligente. Você viu a reportagem, o gato que fez uma compra? Vocês viram? O gato fez a compra? Não, O gato fez a compra? Fez a compra de quê? No aplicativo? Não, ele fez a compra no cartão de crédito. O cara, ele tava frente ao computador, o gato foi... Aí ele foi ver na câmera, o gato fez a... Foi clicando. Apertou? Aí o cara concluiu a compra, chegou pra ele no cartão e foi cancelando. Mas o gato fez a compra. Então você tá assistindo, bota o gato do lado. Você tá na rede SPTV, você tá na rede, bota o gato do lado, o cachorro do lado, que eles vão aprender. Eles são bichos inteligentes. Eu confio mais neles que no ser humano, velho. Ô, Jorge, você confia mais no animal ou no ser humano? Rapaz, eu acho que os bichos são muitas vezes mais confiáveis, né? E você, doutora? Ai, Thiago, tem muita gente aí que não... Não vale um gato, né? Não, vale um gato. brincando. Os animais são por instinto. Então, ele é mais confiável porque instintivamente você consegue até prever o comportamento. Né? Eles O ser já humano- nascem com outro... Não é que o ser humano é menos confiável, mas ele tem tanta variação e como a gente fala de inteligência Pipocou, emocional... é são menos confiável mesmo. São tantas dores emocionais que as pessoas É porque, agem assim, que... o cachorrinho é ele já complicado. nasce naturalmente com amor. a Com uma intenção lição dele de é sorrir e amor. brincar. né? Não, e assim, Que é vai muito importante, mais além. a gente falar também O ser assim, humano vai mexer que nas coisas, até hoje eu mandei uma mensagem para os moradores, foi engraçado, assim, É. gente, o cachorrinho ele não tem consciência, né? E ele tem uma função social também, né, para as pessoas, ele talvez sofre problemas emocionais, Sim, depressão sim. e tal. E é importante também ter um animal ali, não tem nada contra, mas vamos tem- cuidar, né? Vamos Deixa zelar. eu te falar um negócio do pet. O pet tem crescido muito. Os hospitais agora já para tratamento de câncer, Albert Einstein tem alas especiais que o pet Bacana, vai acompanhar legal. o proprietário do problema, né, o paciente. Então as pessoas têm aberto um espaço de pet muito grande, cresce muito a parte de hospitais, né? Como eu te falei, eu fiz umas reformas muito grandes para Pegada Animal aqui em Brasília, que é uma loja, uma rede de pet shop, e eu tive a intimidade com essa parte. Os animais são um amuleto emocional muito grande mesmo. E tem mudado muito, né? Eu falei aquela questão dos cães e dos gatos, né? Que já tá, o número de gatos já está passando o número de cães. E não era assim, isso vem acontecendo nos últimos 10 anos. E eu faço um apelo para os condomínios. Olha, vocês precisam olhar para essa parte, porque tem como você criar novos espaços, tem uma legislação que você precisa entender, tem a questão de contaminação de saúde que a doutora falou. Tem a Tem a questão violência com os animais. a violência Tem, com os maus tratos. animais, os maus tratos, né? Então tudo isso faz parte de você entender que você é um líder na sua comunidade, no condomínio, e que vai precisar de parâmetros, porque se não houver parâmetros, vai ter muito conflito. Hoje em dia... E já é uma tem que realidade, estar né? preparado. Uma realidade. Exatamente. Hoje em dia tinha animal que passava o dia inteiro chorando dentro de apartamento, que hoje é enquanto o seu maltrato. tutor está trabalhando, ele está numa creche. Passa o Aí, dia é. todo A brincando ideia é na boa, Creche, creche. hospitais, Eu psicólogos. acho que é melhor você ter uma creche de gatinho do que
Mas, ó, De se gato eu não sei, inscreva, agora de cachorro eu sei compartilha, que tem. comenta, vem pra cá que eu condominial. Quero mandar um abraço pro Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Mandar um abraço pro pessoal da Lightcom. Amanhã vai ter um café da manhã muito bacana, né? Pessoal da Lightcom, né? É. Ah, Lightcom, pessoal muito bacana, também esteve conosco aqui, pessoal maravilhoso. O Combate Extintores, DSC Condominial, a maior garantidora do Brasil. Vamos que vamos aqui. Ô José Miguel, espero que a gente tenha ajudado você. Por favor, nos ajuda, compartilha, comenta e lembre-se, condômino, bota o cachorrinho lá no que estiver assistindo o programa, tá? Vamos lá, vamos falar com o Jânio. Agora foi o Jânio que mandou a pergunta, você manda pro inteligenciacondominial@gmail.com. E a pergunta, essa que vai entrar o doutor aqui, porque é coisa dele também, ó. Então. Jânio, ao título, proprietário quer trocar janela de esquadria por blindex. Copiou aí? Que maravilha, Hoje tá? vai ter que a união do advogado com o engenheiro agora. Vamos lá. Proprietário Eu vou até fazer uma voz mais sensual, da rádio. Lembrando que estou na Ativa FM, mandar um abraço da Ativa FM. Ó, estou querendo trocar minhas janelas, que hoje saiu de esquadrilha, por janela blindex. Posso fazer isso? O síndico diz que não posso. Para outra modificação, tem que modificar a fachada. Mas eu vou ampliar em nada, não vai mudar nada. Só vou trocar uma pela outra, só uma pela outra. Só uma. Esquadrilha Não vai blindex. mudar nada, Só pra quem isso, vai fazer o só serviço? isso, né? Com os meus próprios recursos. É básico. Eu não posso fazer isso, doutora Priscila. Vamos deixar o engenheiro falar aqui Meu o que é querido. fachada. Primeiro, Deixa eu falar pra E ele. outra coisa, aqui, ó. antes de começar, eu vou falar: o síndico não proíbe nada, gente. Existe uma coisa chamada lei, procedimento, isso aí. normas. Exatamente. Agora eu vou deixar com os especialistas, meu amigo. Vamos lá, meu querido. Olha só, se não fosse mudar nada, primeira coisa, você não ia fazer o serviço. Né? Então a gente tem que botar o pé no chão, realidade Nem com pedir, realidade. nem pedir autorização pro síndico. Né? Exatamente. Então, se não fosse mudar nada, você não precisaria nem gastar com isso, para falar a verdade. Segunda coisa é que a sua fachada ela é protegida por lei. Ela não é sua, ela é do condomínio. Ela levou em consideração todo mundo que comprou esse projeto da forma que ele está na planta. Né? Tem autoria de projeto também, tem vários outros detalhes. E a segunda coisa é que você precisa de uma autorização, porque a fachada não é sua, é só do apartamento para dentro. Entendeu? E a esquadria, aí é a esquadria, se você mudar a cor do vidro, já é não precisa nem mudar a janela toda, só de você colocar uma película preta, onde todo mundo tem a janela transparente, já está errado. Porque são alterações dos sinais característicos da edificação que estão gravados através do projeto de arquitetura e do memorial descritivo. Então é um patrimônio daquela comunidade que só pode ser alterado com a anuência de 2/3 mais 1 Exato. em assembleia. Então é por aí que acontece. Além disso, você precisa de uma RT de responsabilidade sobre isso, ou uma RRT, que é o arquiteto, ou uma TRT, que são os técnicos da indústria, e um plano de gestão de obra da NBR 16280. Lembrando que trocar janelas pode ser considerado um serviço em altura e de risco, que aí você vai precisar trabalhar nas normas do Ministério do Trabalho, com pessoas treinadas e com certificado de altura. Antes de mexer nisso na fachada, você ainda precisa conferir se os pontos de ancoragem estão válidos. E quem vai te autorizar tudo isso é o teu síndico. Fechou? Pronto, o Diógenes fez todo o Ele fez a parte de engenharia, agora a parte de direito. Agora vamos lá para a parte de Agora vem direito. onde você toma porrada. Agora aqui é onde o chicote estrala, o juiz Porque dá a multa. quando você troca Não, de e eu ouvi uma esquadria coisa- para blindex, você está alterando Alterando a tipagem o da tipo da forma janela, exatamente. que é realizada Doutora, a fachada peraí. daquele prédio. Diga, Ele já Tiago. estava fazendo um acordo com o advogado, né, de condomínio. Oh, meu Deus, lá vem. Não, Nossa mas ele Senhora. falou uma frase que eu marquei, ficou muito legal. Ele falou assim, ó, que eu falei assim, não, pô, mas o cara tava com raiva do outro, por isso que processou. Eu falei, Thiago, o que move o direito é o ódio. O que move o amor é a enfermagem. O amor move a enfermagem, o direito é o ódio. E é pior que A engenharia são as regras. Ó, eu vou te contar o seguinte, ó. Esse pessoal do direito aqui, eles te dão uma Olha, você obrigação. crucificada dos dois lados Não, agora. que isso. Olha só. Eles Já tá te de dão- preto ainda. Olha que interessante. Por que tá nós dois aqui? Não é você. Porque o direito te dá a lapada. Já viu falar na Bíblia a vara que tira a loucura da pessoa? É o direito que te dá a obrigação. Te dá o seu direito e em cima de cada direito seu tem uma obrigação, um dever. E a engenharia te dá a forma. Então eu te falei como e o porquê. Agora você vai ver o açoite se fizer errado. Não é o açoite. Não diga desse jeito. Não
Não é. Não, brincadeira, o direito brincadeira. existe justamente porque a gente tem que entender até onde a gente pode ir. Quando a gente, Exato. principalmente quando a gente mora em comunidade, a gente tem que entender que ali há limitações. E a troca de janela não é uma simples troca de janela. É como o Diógenes falou, é uma mudança na arquitetura, no visual do prédio. E isso não pode ser definido de forma unilateral. Ela tem a necessidade de um quórum específico, passar por uma assembleia com uma chamada específica de pauta, para que isso venha a ser ou não aprovado pela coletividade. Às vezes você precisa fazer uma alteração, porque vem novos materiais, que vai dar uma Cores, outra né? Às vezes visual não. para o empreendimento. Ninguém está dizendo que você não vai fazer, mas você tem que fazer tomando as formas necessárias. Qual é? Convocar a assembleia, pauta específica e com quórum qualificado. Exato. Olha o dedinho que quer aprender. Olha o dedinho. Vamos lá. Qual o quórum específico? 2/3. Dois Alteração terços. de fachada. Tem que ser Mais um, né? Não, 2/3. Não, 2/3 Dois fecha? terços. terços. Dois terços. Eu sempre achei que era 2/3 mais um, gente. Não é Eu 5, falei é porque 2/3 tem a mais um, maioria você me simples que é perdoa. 50% mais mais um. aí é Ah, outra. Outra coisa que é importante, o Jorge Olha não aí. falou, gente, é um trabalho que tem que ser feito com um profissional. Por quê? Eu reformei um condomínio que houve essa troca e agora tá entrando pela... Foi mal colocado. Calafetação. Tá entrando pelas laterais ali. Isso, né? que é a vedação, E na época né? que foi feita a reforma, a gente falou, ó, não vai resolver esse problema, pode amenizar. Uhum. Porque foi na época da instalação das janelas. Sim, Então, projeto você- executivo. Então às vezes vai arranjar um problemaço. Por isso que eu Isso. falo, essas questões de alteração, janela, botar outra, tudo, tem que passar por um engenheiro Isso é específico. parte de um sistema de fachada. Pois é, uma Não coisa muito qualquer séria. coisa. É. Entendeu? Então, E assim, que pode dar muita dor de cabeça. isso, né? eu tô dando Nossa. hoje, tem 10 anos isso. Até Se hoje você é quer ver problema. um outro, vou te dar um exemplo aqui, ó. O pessoal quer reformar dentro do apartamento, quer pegar aquela parede bacana do banheiro e colocar um nicho, famoso nicho que bota LED, bota tudo. E eu já falei isso aqui outras vezes. O nicho você preferencialmente não coloca na área da parede da fachada. Então você tem um Infiltração. apartamento lá, a parede da fachada tá para cá, você colocar o nicho aqui. Ou seja, por dentro é a parede do seu banheiro e por trás é a parede da fachada. O nicho, pelo menos 7 centímetros. A parede vai com 20, então ficou Vai só abalar, 14 de proteção. Você está reduzindo o espaço de proteção e tem duas vertentes. Você pode ter infiltração do seu banheiro, que a água entra por trás do nicho e vai manchar a fachada, e aí você vai gastar um dinheiro para isso. Ou você pode enfraquecer muito essa área da parede da fachada e ter infiltrações da fachada para dentro do banheiro. Então, colocar nicho em banheiros, das paredes da fachada do banheiro, é um problema que você está plantando a longo prazo. Tem uma série de técnicas de impermeabilização para fazer para evitar esse problema. Nos condomínios que eu dou assistência, eu sempre oriento e peço a pessoa para assinar a responsabilidade sobre aquilo. Por quê? Não tem uma discussão efetiva sobre isso ainda, só existe responsabilidade da fachada e do condomínio. Depende. Então a gente tem que... Depende. Olha a chicotada. Mas Olha a chicotada. Agora me Vai tem me mal. falar demais, olha a Não, chicotada. agora você já me deu todos os Então. pressupostos para, no mínimo, alegar uma culpa concorrente. É, lógico. Então, assim, No o mínimo. condomínio, Mas que pede o cara pra mas que eu assinar, falo né? da responsabilidade, aí você vai concordar comigo. A responsabilidade é do condomínio sobre o sistema da fachada. Sim. O morador interfere parcialmente no sistema. Se essa interferência gerar problema, a responsabilidade é do condomínio, às custas do morador, e não é no tempo que o morador quer, é no tempo que o condomínio precisa fazer. Não, outra Entendeu? coisa que a gente vê muito, Diógenes. Porque às vezes cai pedaço da fachada, cai cerâmica por conta disso. E se rolar um acidente e você que é síndico não pegou isso por escrito, que foi informado, ele vai dizer que não sabia. É. Né? Vai ficar mais difícil. Então você tem que ter um termo de responsabilidade para quem quer fazer esses nichos na fachada. E outra coisa, a mesma coisa com condensadoras de ar-condicionado. Tem com muito certeza. empreendimento que não tem projeto, não foi dimensionado para isso. Tem que Aí recalcular simplesmente tudo. chama o técnico e manda instalar no teto. Aí Não, tudo errado. fura e aí dá um vazamento, infiltração pode ter, né? e aí, enfim. Não pode ter, ó. Se o seu condomínio não tem a previsão de projeto de acomodação do ar-condicionado, você não pode colocar, a não ser que seja feito o estudo da arquitetura, porque altera a fachada, Quadro a acomodação, a parte da composição elétrica, como vai ser feita, Exato. a potência do aparelho, certo? E a infraestrutura de fixação. Tudo isso interfere na fachada. Você fixa o aparelho do jeito errado, gera infiltrações na fachada, cai lá no seu vizinho e infiltra. A responsabilidade é sua, do ar-condicionado. Você instala um ar-condicionado sem ART, um ar-condicionado 18.000 BTU, tenta usar um cabo de 4 milímetros ou de 2,5, você está incorrendo em risco de incêndio, inclusive.
né? Você não sabe se o seu quadro tem compatibilidade para isso. Então entenda bem, o ar-condicionado é um sistema individual de refrigeração. Ele tem uma rede frigorígena que tem que passar pelo apartamento até chegar a resfriar a temperatura. Tem elétrica e tem a fixação nas estruturas. Então tudo isso parece detalhe, mas imagina um prédio igual a síndica de BH pediu, 60 anos o condomínio dela tem, nunca teve previsão de ar-condicionado, o pessoal quer o ar-condicionado, ela pediu, a gente fez uma aula, que foi do curso ao vivo, né? Para ela, todo mundo ficou assim, nossa, mas é muita coisa, muita responsabilidade. Não compensa alterar do jeito errado. E é isso aí, ó. Isso é para fazer do Ô, jeito Jean, certo. Imagina você chegando lá no seu prédio, só o seu diferente, pô, isso não vai ser legal, desvaloriza o patrimônio, consciência, cara. Outra coisa importante, botou assim, ó, o síndico diz que não pode. Gente, a gente não é que a gente proíbe, existe um regramento, existe regras, existe procedimento. Então não é o síndico que amanheceu hoje, ó, tadinho, eu não vou autorizar o Jânio fazer. Não é, cara. Não é nada pessoal, porque existe uma regra ali pra gente seguir. Beleza? Não é pessoal. Então, Jânio, não é pessoal. Além disso, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Agora, essa é a pergunta do dia. Essa que é muito boa, do Júnior. Essa é a pergunta dos milhões. Essa é, cara. Essa que até agora eu não entendi por que o síndico fez isso. Ó, a pergunta do Júnior. Lembrando para mandar sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. O Júnior fala o seguinte. Essa foi boa. Apartamento arrematado pelo condomínio em leilão por falta de interessados. Aí ele descreve. O síndico do meu condomínio arrematou um imóvel que estava em leilão por dívidas e, de fato, de não ser arrematado. O mesmo adquiriu para o condomínio com todas as despesas através do caixa do condomínio. Porém, essa ação não houve assembleia. Não vai saber. Talvez apenas com a audiência do Conselho Fiscal. E agora, na última prestação de contas e previsão orçamentária do seu mandato, estará levando à discussão o destino do imóvel adquirido. Minha pergunta é: primeira, ele poderia ter arrematado o imóvel sem a anuência da Assembleia? Segundo, ele pode levar à Assembleia de Prestação de Contas, a previsão orçamentária, a discussão e aprovação do destino do imóvel sem quórum qualificado? Aí ele é muito educado, agradeço pela ajuda. E aí, doutora? Que coisa estranha, eu nunca vi, todo dia passa uma coisa, o síndico arrematar um apartamento para o condomínio. Pelo visto aí teve um leilão negativo e aí com o segundo leilão o condomínio, eu não sei se arrematou ou se adjudicou, são duas coisas diferentes. Mas pelo que ele falou, utilizou o caixa do condomínio para fazer a aquisição. Então, vamos partir dessa premissa que ele tinha um débito condominial e que desse débito ainda remanesceu alguns valores e ele pegou o caixa do condomínio e foi lá e pagou a diferença. Eu não orientaria a fazer isso sem uma assembleia, que é a aquisição de patrimônio para o CNPJ. A aquisição de patrimônio pode ser considerada que aquilo ali é como se fosse a área comum. Ela agrega. Vai ser um apartamento do condomínio, aí né? a gente pegaria, por analogia, a necessidade de um quórum de 2/3 para fazer essa aquisição nesses moldes. Eu entendo dessa forma. Pode ser que hajam algumas nuances diferentes na hora que você vai fazer a análise documental da situação de fato. Mas, a grosso modo, a indicação seria fazer uma assembleia antes da arrematação, conseguindo a autorização, ele poderia levar no segundo momento para a Assembleia, poderia ser de prestação de contas, poderia, não tem impedimento. 90% das convenções, elas não limitam que a ação que a AGO de prestação de contas, previsão orçamentária, não pode incluir outros itens, mas tem que ser um item específico de pauta. Nesse momento, ele deve estar querendo ali ratificar a decisão que ele teve no conselho, pegar a chancela da administração para o que ele fez, entendeu? Tentar resolver o negócio, né? Administrativamente dentro do condomínio. Mas ele tem que fazer um item específico de pauta. Não, é tipo assim, no primeiro instante eu achei estranho, mas agora você falou, comecei a refletir que talvez poderia ser uma oportunidade interessante para o condomínio. Só que não só cabia só ele, né? Eu acho que ele tinha que levar para a Assembleia. Tem coisa, tem que ser levado, cara. Acho que é uma segurança pro síndico. Até por um excesso de preciosismo, eu tenho uma posição mais conservadora, sabe, Thiago? Por quê? Porque o conservador, ele não peca pela falta. Ele pode até pecar pelo excesso, mas o excesso não desabona. Ele resolve. Resolve com uma margem de segurança. Então, assim, eu levaria
antes e depois eu levaria para definir se eles vão Alugar, locar, ou vender. se eles vão vender, qual que é o preço mínimo de venda, quem vai estar autorizado a vender, se vai dar direito de preferência para morador, se vai fazer alguma forma de parcelamento, mas eu deixaria tudo muito às claras. Tem que ser transparente. Essa aqui, Júnior, é nova. Eu nunca tinha visto em 10 anos de mercado isso aqui, né? Mas eu acho que pode ser uma oportunidade de ganho para o condomínio, né? Eu já vi condomínio que o valor do débito cobria integralmente o resultado do leilão. Então, por exemplo, uma unidade foi avaliada em 250 mil na primeira asta, o valor da dívida era 120, tá? 125, para ficar uma conta mais fácil. Na segunda asta, a avaliação dele saía por 50% do valor. Que é o 125. É o 125. E aí, mesmo assim, é infrutífero o leilão. Aí você faz uma compensação entre débito e crédito e adjudica aquele patrimônio para o condomínio, entendeu? Fica uma dica boa, porque tem muito condomínio às vezes está indo para leilão, uma oportunidade de reaver. É porque a gente sempre prioriza, quando a gente trata de patrimônio coletivo, da pecúnia. Por quê? Porque o dinheiro ele é muito mais interessante para a coletividade, porque você pode reverter ele em benfeitorias. Só que quando você já tem leilões negativos, onde o imóvel não arrematado, aí você faz a aquisição ali, depois faz vende, resolve porque o problema. Porque está garantido o patrimônio pode ser vendido, né? Porque o que vai acontecer? Priscila, o leilão foi negativo. Como é que geralmente funciona? Geralmente, depois que o leilão ele é negativo, os juízes oportunizam aquelas compras diretas. Sim. Que é alguém vir fazer uma proposta dentro do processo. Se não arrumar nenhum comprador, o que acontece? A execução ela é suspensa. Aí ela fica suspensa por 1 ano e depois ela fica arquivada por mais 5 até haver a prescrição. Então, às vezes é uma melhor alternativa, antes que aconteça essa suspensão, você pegar esse patrimônio para incorporação dentro do empreendimento, do que você perder. E aí, Jorge, o que você acha? Se fosse o síndico, você compraria? Eu apresentaria para os condôminos a vantagem de adquirir o imóvel por esse preço e colocaria você quer, você é do imóvel, é do ramo imobiliário também, ó. Lógico, eu apresentaria a vantagem para os meus condôminos sobre a questão, faria um parecer jurídico, uma avaliação de engenharia sobre o valor do imóvel, que no final da também, linha né? É isso também. E avaliaria qual é a vantagem desse imóvel vir para o condomínio, né? Ele pode ser uma renda extra, o condomínio pode alugar um apartamento, eu não sei se pode fazer ou não, mas eu acho que se o condomínio tem direito ao patrimônio e tem que receber o débito, não foi para a asta pública, é melhor dentro de casa do que na rua, né? É o que eu falo, acho que é melhor ter um imóvel para vender, garantido, e receber o dinheiro. Né? Tem muitos condomínios mais para trás, que esses novos que recebem, às vezes estão com algum problema de garantia e tal, e às vezes chega a fazer um acordo, entendeu? Com as construtoras. Eu já vi construtora da imóvel, já vi construtora da vaga de garagem, então o condomínio tem algumas vagas de garagem, porque além deles fazerem as correções, né? daqueles defeitos encontrados, né? Daquelas inconformidades, eles ainda dão esse patrimônio para fazer uma compensação para os moradores. Exato. Mas tudo isso deve ser devidamente ratificado em assembleia. Olha o dedinho de quem quer aprender. A grande questão que eu vejo, Thiago, é a assertividade na estratégia do negócio. Porque às vezes o imóvel realmente está muito ali pareado com a questão do débito. Mas você também só tem o imóvel como garantia, né? Então, de todavia, se você salva o imóvel, você salvou o máximo possível permitido naquela dívida. Às vezes não salva nada, entendeu? Se a pessoa tem só aquele patrimônio, que quando é muito negativo, o juiz vai... Frustrada. Exatamente. Mas aí que é bacana, por isso que a gente fala, gente, a gente tem que entender que o síndico é um gestor. Então, quanto mais profissionais qualificados, é o que a gente falou aqui. De uma ideia que é ruim, é uma ideia boa, do jeito que foi estruturada. Tem um engenheiro para avaliar, um advogado sabe, acho que é melhor a gente pegar isso aqui, fazer uma proposta, porque a gente vai ter o bem, igual a gente falou, vai ter o bem para depois vender, para alugar. Blindagem patrimonial, não é isso que a gente aprende? Eu acho que a gente tem que poder dar condições para os nossos síndicos e condôminos Qual decidirem que é a melhor estratégia, entendendo quais são os desdobramentos jurídicos que podem acontecer. As informações, né? A informação é essa aqui, pode porque acontecer isso. Não tem uma solução 100% correta. Verdade. Tem aquela que melhor se adequa à realidade do empreendimento que eu administro. Talvez não seria a minha decisão pessoal, Priscila, mas é a decisão daquela massa condominial que eu faço o assessoramento técnico. Mas eles vão tomar uma decisão consciente. Fundamentada, né? Perguntada, consciente, esclarecida. O dedinho do aprendizado. Amigo síndico, sempre levanta o dedinho. Vamos aprender, somos eternos aprendizes. Doutora, aqui em Brasília, não acho Brasília não, Brasil todo, né? Tem condomínios, tem a casinha ali, o local do zelador.
As Tá. suas a norte. Vamos lá, a pergunta que eu quero fazer para você. 32 anos. Cruzeiro. Quero fazer para você o seguinte. Beleza, não tenho mais a figura do zelador que mora ali. Sim. Esse imóvel pode ser alugado, ele pode ser vendido? Como é que procede isso aí? Depende de como ele está no memorial descritivo. Geralmente ele é colocado no memorial descritivo do prédio como uma área de uso comum. E aí havia-se a cessão desse espaço para o colaborador por questões de logística, às Ele vezes tem porque inscrição como precisa- fosse um apartamento, né? Eles geralmente não têm certidão de Ônus. ônus. Mas existem empreendimentos, principalmente ali no Cruzeiro, que o pessoal tem o hábito de fazer a alocação desses espaços. Não sei se essa seria uma alternativa muito interessante. Às vezes a transformação desse espaço numa área de convivência, Interesse comum, né? numa administração para o condomínio, para poder fazer o arquivo dos livros, maravilha. o acervo, um lugar para o síndico fazer uma reunião com seus prestadores de serviço. Tem empreendimentos que há essa necessidade, tem outros que não. Então, assim, tudo é o que está de acordo com o que as pessoas daquele espaço precisam. Elas precisam de uma renda, então vamos converter aquilo numa renda. Mas vamos fazer um contrato de forma adequada, vamos passar na Assembleia de forma adequada. As regras têm que ficar muito claras, porque senão vão imputar para o síndico que ocorreu o favorecimento de fulano ou ciclano para alugar aquele espaço. Verificar com a engenharia se pode colocar um relógio individualizado, do água espaço, individualizada. né? Por Ventilação. quê? Para que eu possa alocar, eu não posso alocar aquele espaço Qualquer com a coisa, água não. comum, com a luz comum. Por quê? Porque talvez não seja interessante economicamente para o condomínio. Interessante. Aí Desse você ponto tem de que vista. mexer em estruturas de elétrica, de hidráulica, para colocar um medidor, etc. Mas eu falo sempre assim, o síndico ele sempre precisa de um espaço para trabalhar. Não é saudável que você seja síndico trabalhando dentro do seu apartamento, no seu condomínio. É saudável que você tenha uma agenda, que você tenha um arquivo. Local, né? Você não né? sabe o tanto que é importante você ter um arquivo organizado para transferir de gestão em gestão, é patrimônio do condomínio. Nós temos uma campanha do IBRAM aqui em Brasília, que dá prêmios para os síndicos que conseguem conservar a fachada, porque é mais difícil, né? Restauração é mais difícil do que revitalização. Então, essa questão dos espaços no condomínio, principalmente os pilotis, né? Que a maioria são pilotis, você tem que entender assim, para você alugar, precisa estar de acordo com o projeto de combate a incêndio, precisa tem estar da todo norma, né? salubre, Série de tem as fatores. áreas mínimas de ventilação, de ocupação, tem destinação, porque a destinação às vezes é depósito, aí você faz moradia. Tudo isso é responsabilidade do síndico primeiramente. Então, há vários cuidados você tem que ter antes de tornar um espaço desse reutilizável, principalmente comerciável. Muito bacana. Então, diferente. Júnior, fica aí, né, o nosso ponto de vista. Espero que a gente tenha ajudado você. E vamos seguir com o nosso plantão. Deixa eu mandar um abraço para o Cicobi da F1000, a melhor agência do Brasil. Amigo Marcelo, estava lá conversando com ele hoje. Quero mandar um abraço pro pessoal do Combate a Extintores, Desce Condominial. E vamos que vamos aqui, que o papo é muito sempre bacana. esquece da Rede, BSB. é porque você está aqui, Sempre tu já esquece da representa. BSB, Vamos lá. Faz o mexendo da BSB Vamos lá. aí. Daqui a pouquinho você fala. Engenharia civil, tudo que você precisa. do seu Arroba condomínio, engenharia tá? condominial também, muito bom. Agora eu quero mandar um abraço pro Bob Marley, cara. Ó, assisti o filme deles, assistiram o filme do Bob Marley? Não. Assistam, história fantástica, maravilhosa. E aí vamos aqui, nosso amigo Bob Marley. A pergunta da Eleni. Ela fala assim, ó. Como proceder quando o vizinho usa maconha e nos incomoda? O cheiro é insuportável. E tenho minha mãe de 81 anos e 2 crianças morando comigo. E aí, como lidar com a questão da maconha, Eita, doutor, em que condomínio? agora- Cara, é uma coisa muito difícil, viu? É muito complicada essa É questão. o famoso fumo proibido. E assim, a pessoa tá dentro da casa dela. Enfim, eu acho que assim, a gente tem que começar com campanhas de conscientização no prédio. O importante é que ele faça o registro no livro de ocorrência, até para subsidiar a ação do gestor do empreendimento dele, fazer campanhas de conscientização, antitabagismo, que o maconha não deixa de ser um tabaco, né? Sim, É uma sim. forma de tabaco. Então, para evitar, porque pode causar algum tipo de prejudicialidade à saúde do outro, entendeu? E começar com esse viés mais educativo, comunicativo, e aí verificar qual que é a extensão do incômodo que isso está gerando. Verificar com os vizinhos adjacentes se procede a informação, porque às vezes
existe muito essa questão de um vizinho ter um desavença com o outro, e Isso aí aí a coisa não ser bem dessa sensibilidade forma. é muito, É uma né? coisa muito sensível. Então, Muito assim, se delicado. preocupar, o 202 reclama do 203. Verifica com o 204, com o 201, com o de cima, o 304, 302, os de baixo, entendeu? Vai criando dentro daquele condomínio uma forma de investigação daquilo. E entenda até onde vai o direito condominial e aonde começa o direito de vizinhança. Tem uma linha tênue aí. E tem que ser tratada nesse sentido. E entendeu? é proibido, né? Por mais que esteja Dentro da na sua mídia casa. se falando em regularização e coisa parecida. Ainda não etc., regularizou, né? Não tem nada regularizado. Você tem que fazer do jeito que a lei manda. Tá errado. É o que a doutora falou mesmo. Bota no livro, cria um consenso, passa a comunicação. Sempre a cultura organizacional, né? Sempre a comunicação certeza. cultural dentro da sua comunidade. Ou se não seja E direto. bom senso, né? Você que usa, Direto. bom senso, né? Conselho que eu dou Bom direto. senso. Sabe o que eu faço? Pelo menos quando eu tenho problema de cigarro, essas situações. Cigarro é o mesmo Não, eu ponto. pra chegar na pessoa, que muitas vezes a pessoa não vê aplicativo, não vê mural, não vê nada. Eu jogo debaixo da porta. Todo mundo andar. Que aí a pessoa já vai. Se ligar, né? Gera um são impacto no corredor, Cara, né? são campanhas, às vezes as campanhas. Não, porque às vezes a gente tem que também o seguinte, às vezes conscientização essa pessoa não tá vendo, não vê tá se e tal. ligando no que Não tá vê mesmo. acontecendo, não tem o senso, né? Ele também ele O não se sim- incomoda, o famoso né? Ele tá Simão mais Paulo, né? alegre, tá Ô, mais cara, relax, eu mais nem- na vibe. Ô, ele nem se desculpa incomoda. aí, desculpa aí, não tava É querendo desse jeito aí. incomodar. Thiago, hoje em dia Eu nem sabia. eu tenho observado que essas É. campanhas É proibido, é? educativas, né? Essas campanhas educativas têm gerado resultados Com certeza, ué. Extraordinários. Mas acontece, eu sempre falo, gente, condomínio é um processo educacional continuado. Ou seja, sempre tem que fazer. Eu, por exemplo, com de vários No condomínios... começo você é o ruim, mas... Não, mas ó, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, porque condomínio é tudo parecido, né? Então, por exemplo, eu tenho uma demanda ali no condomínio, já mando pra todos. Porque é muito parecido. Então, você vai lembrando a pessoa, pô, Thiago, mês passado, é pra lembrar. Ela acha que é pra lembrar, né? E é importante ter esse trabalho, usar os informativos, o meio de comunicação pra espalhar isso, né? Ó, hoje em dia, pelo menos aqui em Águas Claras, o burburinho está sendo com as crianças desacompanhadas nas áreas comuns. Nem me Depois, se fala, você quiser, nem a me gente fala. fala sobre isso. Eu tive um maior problemaço essa semana. Estou Pois tendo é. ainda, na verdade. Teve né? empreendimentos que o Conselho Tutelar bateu e deu problema aí pro pessoal. Mas eu achei pouco, porque o cara, assim, ele quer que a gente cuide da criança dele. Mas você tem que se resguardar também. Eu sei Qual disso. campanha educativa que você está fazendo dentro dos empreendimentos? Você, síndico, qual campanha educativa você está fazendo de conscientização da necessidade de obedecer à legislação? E viva Bob Marley. Vamos que vamos ter esse condomínio, a revolução dos condomínios, que aqui condomínio é papo. Eu quero lembrar você que a gente já tá no programa também na rede SDP TV, toda segunda-feira, 19 às 20 horas, tá? Próxima pergunta do meu amigo Flávio Veiga. E assim, vamos lá, horário de entrega. Fala assim, ó. Minha tia faz uso de oxigênio 24 horas por dia, necessitando disso para viver geralmente, para viver. Geralmente em condomínio a entrega é apenas até às 18 horas. Caso esse cilindro chegue após esse horário, o condomínio pode barrar a entrega do oxigênio por ser item essencial de vida? E agora sim, prof. essa foi das boas. Quero né? ver a chicotada. Existe um consenso que a gente já tem aqui de imediato. E existe também os contrapontos imediatos. Essa questão assim, o ideal é que se cumpra realmente aquela Eu deixaria, aquela tá? Antibão, limitação. fosse meu condomínio, eu deixaria. Mas aí eu acho que vai muito do bom senso. É só um cilindro de oxigênio, vai subir no elevador, porque cilindros de oxigênio não são coisas enormes. Ué. Tem cilindros Não vai causar de barulho, não vai oxigênio nada. pequeno, não vai gerar muito incômodo. Seria a mesma coisa da pessoa estar entrando com uma mala, saindo com uma mala. E assim, é uma situação atípica e que eu acho que pode haver ali uma ponderação por parte do gestor na entrada Eu acho que desse equipamento. de saúde, você justificar Mas com a não é uma convenção, coisa que é horário. habitual. Priorize É. que seja entregue durante o horário Exatamente. do condomínio e, se precisar ser fora, que você justifique devidamente aquela utilização. Uma exceção é uma coisa. Você Uma não pode fazer da constância. exceção uma regra, porque se a exceção acontecer todo dia, ela passa a ser a regra, né? E o normal Mas sabe que passa a ser exceção. quando percebendo, vocês perceberam isso. O povo tá muito impaciente, cara. Qualquer Tá. coisinha. Sabe o que acontece aí, cara? O Ó, pessoal tá domingo muito mesmo, vou dar um desorganizado. exemplo pra vocês. Pele. Domingo o cara tava descendo algumas coisas, eu acho que foi um drywall que ele tirou da casa dele. Desceu,
botou embaixo. E eu acho que ele foi subir pegar o resto pra jogar fora. Cara, coisa tipo assim, 2, 3 minutos, cara. Cara, meu telefone... Aí eu cheguei no condomínio... Pinhão. Não, eu peguei e fui. Eu falei, cara, mas eu acho que o cara não ia fazer deixar aí, né? Cheguei lá, o cara botou no lixo dele, levou embora. Tudo limpinho. Eu falei, gente, tá aí, cara. Calma. Calma, um pouquinho. Tipo assim, tá faltando qualquer coisinha, WhatsApp, não sei o que, grupo, aquela coisa. Calma aí, pô. Mas tem umas coisas assim que também extrapola. Por exemplo, a gente tem visto colchão de criança que fez xixi na cama durante a noite, a pessoa vai lá, desce e deixa no pilotismo o dia todo. Aí... No pilotismo não, naquela parte ali da área, no sol, e deixa o dia inteiro. Teve gente que desceu com o sofá, deixou na parte de baixo do prédio, esperando o cara que comprou, ainda virou pra síndica e falou assim, não, vou deixar aí que até o cara vir buscar. Assim, é por conta desses que esses outros que têm bom senso acabam pagando o pato. A intolerância ela existe porque alguém abusou do direito. Exatamente. As pessoas estão cansadas desse abuso. Eu vejo muitas pessoas falar de intolerância, mas você tem sempre dois lados, né? Você, quando não escuta as duas histórias, você fica meio vendido. Então eu falo, o pessoal fala de intolerância, muita gente abusa dessa questão de intolerância para continuar cometendo as pequenas gafes, até grandes, né? E então você tem que comedir muito isso. Não, mas aí tem Não, mas aí tem tem regras, pô. Tem que ter regra. Tem horário, tem também. Mas é muito importante. Bom, já que o nosso amigo Fagner, que é fera demais, tá aqui conosco, que trouxe essa situação, né? Eu sei que tem condomínios que isso é colocado em assembleia a regra. Por exemplo, tem condomínio que o cara não pode subir. O iFood não sobe. Então, essa é uma regra de cada condomínio, né, doutor? Fala um pouquinho sobre isso aí. Essa questão do iFood... Pode falar, doutor. Eu quero essa questão do iFood, ela começou de entregadores, de modo geral, ela começou a ter uma limitação maior com a pandemia. Porque a gente estava cerceando ali o acesso por causa da propagação do vírus e tal. E com isso veio uma conscientização muito importante no que se refere à segurança. Então, eu acho que tem que fazer uma análise da massa condominial, porque, por exemplo, tem empreendimentos que são formados na sua 90% por idosos. E aí, às vezes, precisa de farmácia, essas coisas. Não tem aquela dificuldade de locomoção. Então, assim, ou você cria alternativas criativas para resolver o problema. Tem empreendimento que contratou um encarregado durante um dia que sobe e desce com encomenda o dia inteiro. Tem empreendimentos nossos que eles têm um elevadorzinho no pilotis para subir para os andares as encomendas. E tem aquelas onde os moradores descem para pegar na recepção. Aprova tudo em assembleia. Deixa as regras fixadas. É um condomínio normal. Não, horizontal é casa. Não, aí você, geralmente, casa não tem nem portaria. Dependendo do tamanho do porte do condomínio, é a liberação feita pelo próprio morador. Tá falo porque eu moro em casa, entendeu? Também. Ele mora no setor de mansões aqui no Lago Norte, ele tá perguntando dele. O cara... Pois não, geralmente esses aqui em Brasília tem muito, né? Esses condomínios menores não tem nem portaria remota. Alguns tem portaria remota, outros não. Ele toca, libera, vai lá na casa e sai, entendeu? Você sabe que essa questão de segurança, né, que a gente está falando da pandemia, a gente já previa isso na engenharia lá em 2014, na NBR 16280, que obrigava a identificar os prestadores de serviço de uma reforma de apartamento. É verdade. E eu coloco isso nas minhas palestras e explico para as pessoas. Imagina a segurança no seu condomínio. Você vai fazer uma reforma do seu apartamento. Às vezes aquele apartamento grande, 60 dias de reformas, vai entrar a turma do piso, a turma da demolição, a turma que é ajudante, vai entrar a turma que é da pintura, vai entrar o cara da elétrica, vai entrar o cara que vai instalar pessoas o ponto estranhas de LED, no condomínio, né? Entra o cara do painel móvel, o cara que instala a televisão, entra o cara da bancada, da pedra, da pia, de tudo isso. Você imagina você não ter o controle disso, você ter 200 unidades, vamos supor que 10% começa a fazer reforma, 20 unidades de uma vez, como eu já tive em condomínios, 20 unidades fazendo reforma no mesmo mês, certo? E 5 unidades em cada torre, empreendimento, com 4 torres. Como que você vai controlar isso se você não tiver o plano de gestão? Protocolos mínimos de segurança. Né? Nome, RG, CPF, endereço, não é ofensa para ninguém, principalmente para quem não está mal intencionado, para quem está trabalhando. A pessoa que está lá trabalhando e que tem boa índole, ela jamais vai se incomodar de entregar os dados dela para você deixar no condomínio cadastrado. Até porque se você tiver uma referência dentro da comunidade de boa prestação de serviço, essa pessoa pode ser uma referência no condomínio.
Então, quando a pessoa se recusa nesses formatos de preencher uma ficha, sabe, se identificar, você já tem que estar com o pé atrás. É verdade. Não, e outra coisa, agora um com a Lei estranho Geral da de Proteção comunidade. de Dados, apesar da gente ter o direito de segurança de todos, os condomínios eles têm que fazer a verificação dos dados mínimos necessários. E ele, como receptor desses dados, ele tem que fazer o tratamento adequado, Sim, sob sim. pena de responsabilidade. Exato. Então, hoje você faz o estudo de quais dados são estritamente importantes e necessários para que você faça a liberação e o porquê, daquele visitante à unidade. Sim. E é bacana, aí Wagner, vou deixar para você aqui, amigo síndico, por exemplo, tem 2 condomínios do qual eu sou síndico, que lá foi decidido em assembleia não liberar pelo interfone a porta de entrada. Ou seja, pode ser visita que for, a pessoa tem que descer, Ir lá receber a pessoa, por Exatamente. questão de segurança. Aí, porque num golpe Você desse entendeu? aí, chega uma pessoa, você não tem uma câmera para olhar lá embaixo. A pessoa não é a que você está esperando. Tem caso de gente fazer casa de sósia. O cara coloca maquiagem, tudo, quer entrar de chapéu, de boné, que é o que os malandros usam, o disfarce, né? Então, o pessoal tem que estar muito atento a isso. Se a gente, Pode falar, doutor. se a gente for pegar a risca mesmo, a maioria dos condomínios eles não estão preparados com os Não níveis tá. de segurança Não tá. necessários. Olha, se a gente for fazer uma análise crítica mesmo, Eu vou te explicar um negócio tão simples aqui. e é tão sério. Que o pessoal sabe, olha, sabe que a ART é a anotação de responsabilidade técnica, e ela serve exatamente para vincular a responsabilidade do profissional, do engenheiro, do arquiteto, em relação ao que está acontecendo na obra. A gente explica isso para o condômino e ele fala assim: você acha que eu vou contratar um engenheiro para tirar uma parede que não tem estrutura? Quer dizer, eu pergunto se tem estrutura ou eu faço a leitura da planta, como engenheiro. O proprietário diz que não, aqui não tem estrutura. Simplesmente vai. Né? Então, entenda isso. Aí o proprietário me perguntou, isso foi ontem, mas como assim precisa do engenheiro? Eu falei, o senhor já tem a RT da obra, ele já é o responsável, o senhor não pode ser por ele. Não tem como o senhor preencher um plano de gestão com a identificação das coisas, do que vai ser feito, se o senhor já contratou uma RT. O engenheiro não pode vender a RT. Não existe isso. A RT é a vinculação do profissional com o serviço. Se ele assinar o papel, te entregar e ele não aparecer no serviço, ele não ficar responsável, ele está cometendo crime em exercício ilegal da profissão. Ele está responsável a partir do momento que ele assina a RT. Eu estou explicando isso porque essa questão de segurança, né? Aí, qual foi a ideia do proprietário? Ele contratou um engenheiro, fez um RT para ele, baratinho, certamente, uma coisinha boba ali e tudo, e contratou o pedreiro. E o proprietário mesmo fez o plano de gestão da obra, da forma que ele achou melhor, colocou a identificação que ele achava melhor, até para colocar o nome do pedreiro, ele falou, mas para que isso? Cara, entenda um negócio, você está colocando pessoas que não são daquela comunidade, que não conhecem as regras, os hábitos, que vão passar no parquinho com crianças, com mulheres, com idosos, dentro do ambiente. O cara entrou para ir no seu apartamento, beleza, a pessoa correta ela vai no seu apartamento. Mas a pessoa que não é tão de boa índole, ela vai no banheiro externo, ela vai no parquinho das crianças, ali você tem celulares, você tem os pertences, você tem tudo aquilo ali. E outra coisa, se acontecer qualquer crime no seu condomínio e alguém tiver que ser investigado, a questão de gestão de dados, de entrada e saída, é sua, meu amigo síndico. É você quem paga o pato. Não identificou por quê? Para a obra, mas na obra tem um plano de gestão que é por lei obrigatório de você fazer, se for uma pintura. E lá está previsto identificar todas as pessoas. Quer dizer, você vai assumindo responsabilidades que você não tem ou deixando de fazer o trabalho que você precisa diante da sua responsabilidade. E está errado. O risco é grande. Muitos assaltos que entram em condomínio, violação de segurança, você pode estar sendo responsabilizado por isso daí. Então faz o básico. Segue a cartilha bonitinho, que você vai ter excelente gestão e vai descomplicar a sua vida de síndico. Porque, se eu não me engano, presta conta por mais de 5 anos até, né? Você tem que prestar conta. Se passar uma auditoria lá, quem foi o gestor? Foi fulano. Fulano está aí? É mais ou menos assim que funciona. Pode haver a responsabilidade civil, sim, dele. Sim, depende de até como... penal. Aí, Flávio, não é brincadeira não. Vamos para a última pergunta do dia. Essa aqui também é boa pra caramba. Eu espero que não seja o Wagner, essa pessoa. O Lucas mandou a seguinte pergunta. O síndico pediu para me retirar da churrasqueira. Olha na Assembleia. Vamos lá, ó. Ele descreve o seguinte. Olá. Estava trabalhando, home office, na área da churrasqueira, em plena semana, em horário comercial. Apenas eu
e às vezes minha esposa desce para mim fazer companhia. Que bonitinho, né? Ocasionalmente, eu estava usando a tomada. Ela pediu para me retirar por estar na área sem alugar. Aí ele pergunta: posso ficar na área apenas eu, sem precisar alugar? Pois é uma área ociosa. Mas aquela área é pra quê, Thiago? É uma churrasqueira. É uma churrasqueira. Sim. A churrasqueira ela tem uma taxa de Uso. locação. Uso. Tanto faz você usar a capacidade máxima como a Vou capacidade ficar por ali, né? mínima. Então, assim, vemos e convenhamos, não poderia usar o espaço. Teria que fazer a reserva, seguir os protocolos determinados na convenção. Exatamente. Não tá legal? Não tá achando bom? Propõe para a administração para fazer a alteração da convenção e do regimento interno, fixando as regras de utilização quando aqueles espaços não tiverem sido utilizados para a sua definição final. Vocês é muito educado, bonzinho. É folgado! É folgado! Eu acho que cabe o bom senso. Vou falar a verdade. Cabe o bom senso. Não. Vocês a que tá vendo tá ali no que meio, tá conversando. Tá no meio do muro, só gente. A alocação é da churrasqueira é folgado. pro churrasco. Cara, você que é condom, por favor, tá com seu cachorrinho do lado, tampa o ouvido dele, porque não merece ouvir isso. Cara, a gente folgado, porque o cara sabe. Como é que eu vou usar uma área comum? Vou botar lá o meu computador, vou estar usando energia da área comum. Pô, a meu benefício, pô, a área é pra alugar, é aluguel. Quer usar paga aluguel, cara. Pô, não precisa nem o síndico falar, cara. Por isso que estressa a profissão. Thiago, o cara pra você ver a folga do cara, velho. Você já viu aquele pessoal que vai fazer obra e às vezes não tá ligado à energia? Na unidade dele, ele vem na área comum e pá! Na extensão na área comum. Isso é furto. E o cara que lavar o carro? Mas é a mesma coisa dos cucos aqui. É um furto que tá fazendo também. Esses dias aqui, o cara lavando o carro com a água da garagem, dentro do condomínio. Né? Não, lavando o carro na garagem? Dentro da garagem do condomínio tem uns pontos de água para fazer a lavagem da garagem. Aí ele botou um baldinho do lado, um balde com sabão, outro só com água, a mangueirinha tá ali passando o paninho. Ele passava a bucha e depois passava o paninho, já meio clean, né? Meio limpo assim, organizado. Mas a água do condomínio, né? Aí a síndica falou: eu quero um parecer do senhor falando que essa água do condomínio não pode ser usada para condôminos, que isso gera despesa e tal. Eu fiz o parecer para ela. Falei assim, mas é muita. Ele já sabia, né? Não precisava disso. Sabe que tá cansando? Ele já sabia. Sabe qual é o argumento do cara? Eu pago a taxa. Eu que pago essa água. Cara, vocês é bonzinho demais. O cara você sabe paga a maldade. Pra usar o coletivo. Uma coisa que tem que nosso país tem que mudar, gente. O tal da malandragem. Mas é aí porque que pra mim é entra. Malandragem. O cara sabe a regra, sabe como funciona. Ó, eu me amarro. Eu me amarro. De respeito esbarra no direito, né? Eu me amarro quando os caras fazem isso aí do corredor. Que eu vou lá, desligo e fico esperando o cara vir. Quando o cara vem. Não, e eles vêm bravos. O cara fica bravo. Eu tenho umas fotos assim na palestra. Eu falo assim, como é que é? Eu tenho cada um aqui, Thiago. Quem eu não? E pergunto assim, quem é você? Eu sou só o síndico do condomínio. Desculpa. Eu dou uma palestra, pessoal, tem umas fotos do cara, vai fazer a reforma do apartamento dele, ele tem que cortar água e tudo, nós tem que fazer uma massa, um negócio, ele faz um cano. Naquela torneirinha que fica ali no corredor, ele bota uma torneirinha, ele bota o cano, o rabicho, o negócio, joga a mangueira lá pra dentro. Quando a síndica entende o que ele tá fazendo, já tá acabando a obra. É verdade. Tá acabando a obra, tá? E assim, tranquilo. Inclusive, pessoal, convido vocês lá no nosso YouTube, né? Quem tá assistindo pela rede SPTV, quem tá no YouTube, tem a playlist de síndico pra síndico. Fiz um papo maravilhoso com a doutora Priscila, que também é síndica. Talvez o que dificulta o nosso trabalho na sindicância é exatamente isso, né? É a pessoa saber que não pode e mesmo assim faz para malandragem. É o que cansa a gente, cara. É uma necessidade de tirar vantagem exatamente. de qualquer situação mínima cara. que a gente esbarra nisso todos os dias, em todo tipo de empreendimento, grande, pequeno, alto padrão, baixo padrão. É tudo a mesma cartilha. Eu fico pensando, cadê aquela turma, né, que estava pregando toda aquela convivência social saudável, do picolé, que não precisava botar na câmera, pague você mesmo. Né? Be honest. Cadê a turma do Be honest? Cadê o seu alto senso de ser honesto? Hoje, né? Tudo picareta do cara. Tem que olhar isso. Não, você lembra que tinha uma febre? Tinha o pessoal mesmo, colocou os freezer picolé e tal. Com a ideia de que a ideia é legal, é você ter uma comunidade socialmente educada e honesta. Mercadinho. E tal. Começou a sumir até freezer. Não subiu o picolé, sumiu até freezer. Mercadinho. É sério, sumiu o freezer.
Mercadinho E desses lembrando- O condomínios, mercadinho era tudo sem Alto câmera. Quem Agora, paga- o cara pra entrar Quem já se paga, esse é o identifica. condomínio, tá, furta gente? É, o condomínio. um extrato de tomate, a pessoa vai lá e ela pega um extrato de tomate e não tem a decência de pagar Cara, R$5. sabe o que o pessoal fez, doutor, agora? Colocou o cadastramento de toda a biometria de todos os condôminos na entrada do mercadinho, condomínio aqui no Enseada, e o cara já entra identificado. Sumiu, Já sabia. já sabe quem foi. E agora não tinha câmera no mercadinho. Agora tem 4. Então pega de frente, de lado, de Mas isso banda. acontece. Mas é assim. Mas assim, o Era Jorge, necessário? Não, É isso que eu penso. mas, Era poxa, necessário? sabe o que eu fico mais triste? É, fazer criar o quê, um né? cara ir buscar, tem que pegar na câmera, você tem que cobrar, porque o filho da mãe do Trabalhão, cara mano. sabe como é que tem que usar. Igual você tá falando de criança. Essa semana eu tive uma situação, porque eu, com um dos condomínios do qual eu atuo não tem área de lazer para criança. E aí mudou a pessoa, aumentou o fluxo de crianças, as pessoas estavam brincando ali. Não é pilotis, lá é uma entrada de passagem de pessoas, que fica dentro da garagem. Faz parte da garagem também, né? Mas é uma área de tráfego de veículos? É, a pessoa sai, entra, tá comendo pequeno. Aí eu falei, gente, primeiro, uma questão de segurança, as crianças não podem brincar ali. Porque vai, passa um carro de uma vez, outra ali é uma área destinada ao quê? A Circulação, passagem de circulação exato. de pessoas, tudo. Outra coisa, tem muitos idosos. Uma criança dessa vai e bate num idoso desse aí, pode causar um dano a terceiro. E outra coisa, pô, vocês vieram morar num empreendimento do qual não tem área de lazer. Infelizmente Já não tinha tem. consciência, né? Então você sabe como é que funciona. E outra coisa, e eu assim, deixei bem claro, né? Não é Tiago contra as crianças. Não é o síndico contra as crianças. É porque existe uma norma. É porque existe Perseguição, perseguição. Já deixei bem claro. Só Falei, comigo. tá aqui. Eu falei assim, tá aqui, ó, gente. A situação é essa aqui. Então não é o Tiago. E aí, teve um pai que eu achei muito bacana, fez um testão. Mas as crianças vão brincar onde? Não sei o quê. Papá. E eu, na minha imensa, né? Respirei. Falei Sabedoria assim, do Sua inteligência síndico. aí eu emocional. pensei umas 3 vezes, falei assim, ó. Xingo ou não xingo, não. Você é Xingo ou não educado. xingo, sacanagem. Você é educado, Ai, né? ai, Falei é isso. assim, papai, olha só, você vai ter uma oportunidade de brincar com seu filho. Leve ele para o parque, para você criar uma conexão com ele. Até você se impressionou com a sua criatividade. Caraca, Vai, velho. Thiago. Mas assim, o que é o Acolhimento bacana? social aí, né, unindo pai e filho. Mas aqui, assim, o que vai, assim, eu não sei você, o Jorge não é síndico, né? Mas quem tá nos assistindo aí, deixa seu comentário. Cara, eu acho que cansa a gente exatamente isso. É as pessoas saberem Esse que sim. não pode. E mesmo Assim, assim, esse elas sim. insistem E- naquele exatamente. comportamento reiterado que só Puxa. gera desgaste para nós gestores. Exatamente. E Entendo, é o sinto mesmo da sua caso. dor a mesma. Não, e outra coisa, ó, pra você ver, tudo assim, o síndico não pode, o síndico proibiu. Gente, o síndico não manda em nada. Por que eu tô falando isso? Porque existe uma lei, tem que seguir a lei. Ou seja, a lei fala que tem que fazer. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Faz tá o na que a lei. manda, a que a lei Existe manda. uma regra, um regimento, um coro. Por que que não Imagina. pode? Então, assim, cara, não é. Bota na sua cabeça. Você acha que o cara vai acordar hoje e fala, caraca, Hoje eu vou eu vou perseguir encher o quem? saco. Eu vou encher o saco do Lucas, porque eu tô com raiva. Afim, Tô com raiva do Lucas. Não gosto de Lucas. Cara, tu acha que a síndica Pronto. vai sentir bem ir lá falar com você sabendo, um cara adulto, sabendo que não pode usar aquilo, porque é uma área comum. Tu acha que ela tá feliz em fazer aquilo? Pô, cara, ninguém tá feliz. Tu acha que quando- a gente, eu fico feliz em pagar um sapo, modo Mas dizer, eu né? tenho uma Conversar com observação sobre alguém isso. que sabe que tá errado Ninguém também. gosta. Eu tenho Não observação é verdade? sobre Então, assim, isso que é pô, certeira. segue. Vai Eu lá. quero até a opinião de vocês, ó. O que vocês acham? Normalmente são as pessoas que dão mais problemas, são as que participam menos. Menos de assembleia, menos de interação social. Quando você faz na festinha do Dia dos Pais, o cara não tá lá, ou quando tá, ele tá ali meio sisudo. Sabe, a pessoa às vezes fica muito mal resolvida dentro do condomínio. O condomínio é de vocês, e os administradores estão lá para fazer cumprir a legislação e o acolhimento social, que eu digo de todas as áreas. Ninguém quer excluir ninguém para nada. Agora, você tem uma intenção boa no seu condomínio, coloque em votação, leva uma ideia para a assembleia, chama o síndico para conversar. Eu costumo dizer que o síndico não é seu inimigo. Né? Se ele está seu inimigo, é porque em algum momento... E não está inimigo de ninguém também. Né? Não, ele também não tá, não. Não, mas se você considera que ele esteja seu inimigo, talvez seja por uma falta de compreender o que está previsto nas obrigações. É muito fácil você dizer que um pode fazer mais ou menos quando você está fazendo o mínimo. Então, você quer fazer melhor? Você acha que dá para fazer melhor? Seja um exemplo. Lidere. E outra coisa. Seja síndico. Gente. Aprenda, vá atrás. Esse dia... Eu falo seja síndico, você fica rindo, né? Porque você já Não. falou isso pro pessoal. Você quer ser síndico, amigo? No meu lugar, eu transfiro a gestão pra você. Não, porque esse dia eu tava na Assembleia e foi muito interessante, sabe? Tinha um pessoal do Conselho Fiscal batendo no síndico.
E, gente, o síndico, cara, é um ser humano como qualquer outro. A gente somos profissionais que a gente comete erros. Como qualquer pessoa comete erros. Sim. O que cabe a gente é o seguinte: se gerou um dano, tem que ressarcir, ponto. Ponto. Isso aí faz parte. Toda ação tem uma reação, uma consequência. E aí o pessoal batendo com o conselho fiscal. Pá. E a gente via que eram questões pessoais, não era questão da gestão. Porque assim, quando eu quero resolver uma coisa, eu chego pra você e falo assim, gente, vem cá, ó. A gente fez uma análise aqui, o furo do caixa é 5 mil reais. Como é que eu vou resolver isso? Aí ela fala, não, eu errei, vou pagar. Ponto final. Acabou. Não precisa cobrar. Não, acabou, tá resolvido. Cara, Escuta só. não precisa. Mas o que eu achei bacana? Aí teve um momento de nós síndicos profissionais, ou o síndico morador também, se apresentar. Aí cada um apresentou, falou, pá, fez uma pergunta. Tinha uma pessoa lá no cantinho lá. Levantou o dedo, ficou de em pé. E aí o cara falou, você quer fazer uma pergunta pra ele? Eu falei, não, eu quero fazer uma pergunta pra você e pra toda a comunidade aqui. Aí todo mundo olhou assim, caraca, velho. Ele falou assim, ó, por que vocês que estão batendo no cara aqui, que ficou 5 anos, fez o trabalho dele, errou, mas acertou bastante, mora aqui, vocês estão batendo nele há 5 anos, né? Por que vocês não levantam o dedinho e vai virar síndico? Porque bater é mais fácil. Apontar é mais fácil. Outra coisa, não é fazer mais nem menos, gente, é fazer o que está na regra. Eu sempre falo, você foi morar num condomínio que existia uma regra. Você aceitou aquelas regras. Exato. Então, gente, você acha que o síndico vai acordar hoje? Eu não sei a doutora Priscila, eu não faço isso, né? Vou ferrar com o fulano de tal. Vou multar, vou encher o saco. Gente, ninguém faz isso não, cara. Faz não. A gente nem quer fazer isso. Até porque a gente entende, a gente tem a sensibilidade que o ambiente condominial que cada um reside, ele deve ser um ambiente gostoso, ele deve ser um ambiente harmonioso. É onde você vive, é a sua propriedade, seja na qualidade de inquilino, de proprietário, o objetivo final é esse. Mas a gente tem que fazer a verificação das regras. Porque se a gente deixar todo mundo fazer o que quer, aí, você pronto. Mesmo que está contribuindo e fazendo um desvio de conduta, vai sofrer por conta do desvio de outro. Vira o famoso cortiço. Vira uma bagunça. Olha uma regra básica para você que a gente tem no curso lá de inteligência emocional e organização. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então dá uma olhadinha pro teu condomínio como síndico e veja se tem muita coisa quebrada, se está faltando muita coisa, se tem muita coisa fora do lugar. Quando você alinhar esses 3 pilares, você já vai mudar a sua gestão automaticamente. Isso é um princípio de inteligência emocional. E vamos porque o Wagner tá fazendo, ó, corta aqui. Pô, Wagner, respeita a regra, calma cara. Aí, o mexendo. Calma. Não quer cortar o seu mexendo. Calma, respira, senão você pira, amigão síndico. Ó, já convido, quer mandar um abraço pro Cicobi da F1000, a melhor agência do Brasil. DSC Condominial, tá? Garantidor, que é uma ferramenta muito bacana aí pro síndico ter tranquilidade no seu fluxo de caixa, combate a extintores, tá? E o pessoal da Rede Respeito TV, lembrando que nosso programa acontece toda segunda-feira, das 19 às 20 horas. E convido você também a conhecer nosso trabalho no YouTube. Tem várias playlists, tem inteligência emocional, temos casos de condomínio, julgados e comentados, tem a parte de inteligência emocional, tem várias playlists para ajudar você, amigão síndico, a ter uma gestão de alta qualidade. Doutora Priscila, fica à vontade, suas considerações finais. Thiago, eu queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui. É sempre muito bom o debate. A gente está sempre aprendendo com essas perguntas, porque são perguntas inusitadas, forçam o nosso pensamento jurídico. A gente aprende aqui, né? A gente aprende aqui o tempo todo, porque são situações novas, são coisas que vêm, a gente agrega. O que a gente já vinha com o que acontece é muito produtivo. Espero que para vocês seja um tanto que é para nós. Eu fico muito feliz mesmo. Quem quiser seguir o perfil do meu escritório, eventualmente a gente faz algumas postagens lá sobre a área, quiser se informar sobre isso, é Viana Pedroso Advocacia. A gente está à disposição mesmo. Obrigada. Dá um close na doutora, porque segundo ela, vai surgir uma nova mulher. Ela vai pro escondo da moda. E lembrando, pessoal, tem um bate-papo que eu fiz com a doutora falando só sobre sindicatura. Ela também é síndica profissional também. E lembrando que a Peri já entrevistei uns 70 síndicos aí, que é muito bacana. Essa troca de conhecimento, modo de pensar. E lembrando, gente, não existe uma verdade absoluta. Eu acho que às vezes a gente, como profissional, a gente erra porque a gente quer pegar um padrão e botar em outro padrão. Um condomínio, cara, são pessoas diferentes, são regras diferentes, são espaços diferentes. Sempre é importante estar conectado com essa comunidade para poder dar um feedback, entender, compreender e fazer o melhor para aquela comunidade, né? Respira, agora fica à vontade, doutor Jorge. Então, e lembrando que tem uma entrevista maravilhosa que eu fiz com o pessoal da Síndico Expert, lá no meu canal aí, falando sobre inteligência emocional, sobre tudo. Fica à vontade.
Fica à vontade agora. Vamos nessa. Para você que Agora está pra ouvindo a câmerazinha. gente aqui, que está assistindo aí em São Paulo, no Brasil inteiro, segue a gente lá, @Condominial Engenharia no Instagram. Vamos colocar cursos gratuitos. Tem live, tem palestra, tem uma comunidade muito bacana se criando lá. Você vai clicar no vídeo que eu vou colocar hoje lá, um Reels, mostrando um cidadão cortando um pilar de um prédio. Pô, legal, no hein? meio do prédio. E nesse link eu vou te falar sobre a importância de você ter um protocolo Já tão de ligando obras aqui já. e de manutenção no seu condomínio com muita qualidade. Primeiro, para você cumprir com excelência a sua função de síndico, que é praticamente defender a comunidade, zelar pelo patrimônio. Você vai seguir as regras da doutora, a parte do direito toda, e a forma de fazer corretamente vem da engenharia. Então pega essa aí, ó. O direito te dá a obrigação e a forma de solução vem da engenharia para você, na parte de conservação de patrimônio do seu condomínio. O curso é gratuito, você pode acompanhar lá, vai ter esse direito a certificado. Todos que fizeram o curso, vem pra gente. A doutora viu o pessoal tirando foto com a gente, fez o curso online, descobriu que teve um evento em Brasília e foi lá tirar foto com a gente para poder pegar assinatura. Bom, e tal. legal. Pessoas que eram da administração e que não tinham coragem de ser síndico e fizeram o curso e tomaram posse como síndico. Umas 3 pessoas foram no evento lá falar isso pra gente. Então a gente fica muito feliz com essa transformação aí. E assim, gente, eu não sei vocês, eu torço para que dê certo para todo mundo, igual eu falo. Porque É, isso aí. quando um condomínio pode ser em qualquer lugar do mundo, a pessoa viu pô, a gestão bem feita, vale a pena ter um profissional fazendo essa gestão. Né? Então, assim, eu acho que eu torço para todo mundo, porque quando dá certo, todo mundo ganha. Exatamente. E lembrando, gente, eu até tô tirando essa palavra síndico profissional, botando a palavra gestor, porque todo mundo pode se qualificar, basta querer. Exato. Tá? Lembrando que é Condominial Engenharia. É isso aí. Então, amigão síndico, muito obrigado. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Ó, energias positivas. Até o nosso próximo encontro. Valeu, fui! Tchau.